Pouca gente tem conta do tamanho do buraco fiscal que esse desastroso governo petista tem promovido. E a gente pode perceber isso através de um gráfico do déficit primário. Aqui em azul escuro você tem o déficit acumulado, ou superávit, dos últimos 12 meses. E aqui medido pela receita, né, menos as despesas, sem contabilizar os gastos com juros, que seria o déficit nominal, que na verdade seria até uma conta mais exata. Mas enfim, o superávit primário alcançou 1% durante o governo Bolsonaro, a reta final do governo Bolsonaro, lembrando que tivemos aquele desastre da pandemia, né, que requereu gastos extraordinários, mas enfim, as contas foram saneadas, as coisas estavam andando bem. Com o início do governo petista, a gente teve um mergulho num déficit sistemático. Afinal de contas, o próprio descondenado Lula disse que gasto era, na verdade, investimento, algo positivo. E aqui em amarelo você tem a promessa do governo feita em abril de 2023 para as contas públicas. Fechar 2023 com déficit de menos 0,5, um déficit zerado em 24 e superávites a partir disso. Isso não foi cumprido. Em dezembro de 23 fechamos com um déficit bem maior do que 0,5. Perto de 1,2%. E aí, uma nova promessa foi feita em abril, que em 2024 fecharíamos com déficit zerado. Aqui em azul claro, você tem a expectativa do mercado, medida aí pelo Boletim Focus do Banco Central, com opinião das principais instituições financeiras brasileiras. E o mercado não acreditou nesse déficit zerado, né, prometido pelo companheiro Haddad, e acreditava num déficit de 0,6 para o fechamento de 24. Só tem um problema, esse déficit está, né, há 2 meses para o final do ano, em 2,21%. É verdade que se recuperou um pouquinho em relação a uma mínima de alguns meses atrás, mas acho que pouca gente acredita que vai ser alcançado esse déficit de 0,6% que o mercado acreditava, ou esse de 0 prometido pelo governo. E em meio a tudo isso, a esse verdadeiro descontrole das contas públicas, nós temos Lula dando uma entrevista e dizendo que vencerá o mercado novamente, em meio a notícias que há uma briga interna no seu governo, de ministros se negando a conversar até mesmo sobre cortes e até mesmo fazendo aí ameaças de pedir demissão caso esses cortes acontecessem. Diz Lula, eu vejo o mercado falar bobagem todo dia. Sabe, eu não acredito nisso não, porque eu venci eles uma vez, vou vencer outra vez. Como assim vencer o mercado? A economia vai dar certo porque o povo está participando do crescimento desse país, né? Ou seja, platitudes como essa, a gente vê quem é que fala bobagem, é sobre uma situação muito séria. Você não tem sustentabilidade no crescimento e cria até um problema maior quando nós temos esse crescimento motivado por endividamento, por gasto excessivo do governo. Não é sustentável. Nós já vimos esse filme antes, esse filme durante o governo Dilma, que acabou no maior desastre econômico da história brasileira em tempos de paz, em tempos que nós não tínhamos nenhuma crise no mundo. E em meio a essa disputa, até mesmo o PT, o partido do governo, lança uma nota contra o corte de gastos, o que provocou uma briga interna, né? Um deputado bastante próximo a Lula lançou uma nota, né, dizendo que essa manifestação do PT não faz sentido algum. E ele dá a real aqui, não é que o partido, né, os setores do partido sejam responsáveis. O que eles não têm é apoio suficiente para levar a cabo essa implosão, essa destruição da economia brasileira. O deputado afirma: a conjuntura atual e os estreitos limites em que o governo opera, com um Congresso hostil e uma amplíssima e frágil composição, desautorizam qualquer amadorismo. O PT não pode fazer de conta que não é governo e nem desconhecer os claros limites do orçamento público e do regramento constitucional e infraconstitucional que regem a receita e a despesa do governo. Ele está dizendo o seguinte: nós não temos o poder de impor um orçamento fora, né, dos limites legais. Isso pode levar novamente ao impeachment, na retirada do descondenado do cargo, por não cumprir as leis, né, os regramentos de responsabilidade fiscal. E é por isso que o Alckmin foi colocado lá como um seguro para o mercado. E o mercado, perdendo seu apoio, fica muito difícil a situação do partido. Outra coisa que isso tudo quer dizer é o seguinte: o dólar está muito barato, porque nós temos um governo que está repetindo exatamente aqueles passos desastrosos de Dilma. E a sinalização atual é que não haverá força política interna do PT, o desejo mesmo do presidente de seguir com um verdadeiro ajuste de conta. Então tudo caminha aí para o aumento do conflito político, da incerteza
e isso deve pressionar o dólar mais ainda. O que isso significa para você? A gente tem falado aqui no canal várias vezes. É preciso ter pelo menos uma parte do seu patrimônio em dólares, diversificada no mundo, porque essa é uma proteção contra uma possível alta da moeda norte-americana, que tem sofrido, né, uma pressão nos últimos tempos, uma pressão positiva no dólar e negativa no real, justamente por conta desse tipo de postura do governo. E não me parece que haverá uma forte mudança.